quando a gente pode usar e quando ela já não vai mais ajudar a gente. E mais, quais são os efeitos colaterais que ela pode causar, que são muitos. Então hoje a gente vai conversar sobre o papel da pílula do dia seguinte aqui no nosso bate-papo ao vivo, que acontece de segunda a quinta, sempre ao 12:30, horário de Brasília. Sejam bem-vindas, todo mundo que está entrando. Boa tarde para quem já almoçou, bom dia para quem ainda não almoçou. E olha só, antes de eu falar da pílula do dia seguinte, deixa eu contar um pouco tudo que está acontecendo esse mês aqui na ginecologia emocional. Então vamos lá, o nosso curso de iniciação, a jornada da reconexão feminina, que é um curso para você começar a entender como tudo isso funciona, se situar em relação ao que é a influência da lua em você, as 4 mulheres que você é ao longo de um ciclo todo, como funciona essa linguagem da psicossomática do útero, ovários, vagina. Esse curso, ele desmistifica tudo isso, introduz você nesse universo, já te dá uma boa clareza sobre o seu corpo, sobre os seus ciclos, sobre sua energia feminina. Nesse mês ele tá por R$ 197, são 12 meses de acesso, então é um descontão para facilitar para todo mundo que tá aqui e não conhece nada sobre ginecologia emocional. Além dele ter vários bônus já, você vai acessar por 1 ano, para todo mundo que se inscrever nesse mês de agosto, eu vou dar de presente uma aula só sobre sexualidade, prazer e libido, tá? Para vocês conhecerem a jornada e aproveitarem essa oferta por R$ 197, vocês só escrevem aqui nos comentários jornada, que aí eu vou saber quem está interessado e mando o site do curso por mensagem privada, tá? São José do Rio Preto vai ser a cidade do interior do estado que vai receber o meu workshop presencial, a workshop Somos Luas, tá? Ele vai acontecer no dia 11 de novembro, é um sábado, das 9 da manhã às 18 horas. Então, mulheres que estão em qualquer parte do Brasil e de repente queiram vir, passar um dia todo nesse workshop, que é um dia pra gente se cuidar, se conhecer, se integrar e viver na prática as 4 influências das 4 fases da lua em nós. Então tem meditação, tem dança, tem dinâmica, tem bênção do útero, tudo intercalado com esses ensinamentos que são passados ao longo de um sábado todo, tá? As inscrições estão abertas e vocês podem ir nos stories de hoje que vocês vão encontrar mais informações do site desse evento. São José do Rio Preto tem aeroporto, gente, tá? Então, para quem tá em outro estado ou numa cidade mais longe, dá para desembarcar em São José do Rio Preto e vale a pena, né? É um workshop presencial. Não substitui os outros, mas é como se ao invés de vocês ficarem só me ouvindo aqui, eu colocasse em vocês a experiência de sentir essas influências, as características diferentes que vocês vão ter a cada lua e em cada fase do ciclo. Então é um workshop de experiência vivencial, tá? Bom, vamos lá agora ao assunto de hoje, a pílula do dia seguinte. Há uns 3 anos atrás, eu recebi uma mensagem de uma moça que eu fiquei assim chocada. Ela dizia que ela tomava pílula, mas depois de cada relação, o namorado dela fazia ela tomar uma pílula do dia seguinte. Olha, primeiro eu queria matar o cara, depois eu queria matar ela, depois eu vi que todo mundo é vítima de um sistema por falta de informação, né? E aí, o resumo da ópera é o seguinte, gente, a pílula do dia seguinte, ela não é um método anticoncepcional. O método, já diz, método anticoncepcional, já diz, ele é para concepção não acontecer, ele é anticoncepção, anticoncepcional. A pílula do dia seguinte, o nome já diz, é para quem teve uma relação desprotegida ou aconteceu algum acidente aí com a camisinha e estava no período fértil. Então, corre o risco de engravidar, sim, é real, é original. Aí eu vou lá e compro essa pílula do dia seguinte e tomo. Por quê? Porque a concepção já pode estar acontecendo, ela vai, cortar.
Por isso que ela só pode ser tomada até 72 horas após o início dessa relação. Então, por exemplo, se eu estou no período fértil e tive relação há 1 hora atrás, começou 1 hora atrás, terminei agora, olha que maravilha, mas não fiz isso hoje, né? Aí o que vai acontecer? Às mais ou menos 11h40 da manhã, foi a hora que eu comecei a ter relação, então eu posso ter até as 11h40 da quarta-feira para tomar. Até 72 horas, tá? Depois disso, ela já não tem mais como fazer efeito. Por quê? Porque ela vai interceder na hora que a anidação ainda está acontecendo, o processo ainda está acontecendo. Numa certa perspectiva, ela chega a ser abortiva, né? Assim como existe uma perspectiva da leitura do DIU, que o DIU é abortivo, né? Por quê? Porque é depois que acontece que evita-se a perpetuação, né? Que a gestação continue acontecendo. Agora, vejam bem, para a gente tomar algo que vai evitar que essa concepção aconteça em dose única, é porque essa dose única é cavalar, é uma superdose. Então, para quem já está aqui há um bom tempo e já me ouve a falar da pílula de concepção há muito tempo, vai ter uma noção de que essa dose cavalar equivale a mais ou menos uma cartela inteira de pílula. Então, é uma dose muito forte de hormônio sintético. Se você chegou aqui agora, não sabe nada sobre o que eu explico, eu falo muito sobre pílula anticoncepcional e nos Reels você vai encontrar bate-papos e inclusive vídeos curtinhos sobre pílula anticoncepcional para você ter uma ideia, tá? Mas o que acontece é que depois que você toma a pílula do dia seguinte, tudo pode acontecer. Por quê? Porque a gente está falando de uma dose muito imensa de hormônios sintéticos que bloqueiam os nossos ovários e que para fazer efeito tem que ser uma dosagem muito alta. Então, vocês aqui que já tomaram pílula do dia seguinte, eu também já tomei, vocês podem ter percebido que assim, ou a gente começa a sangrar muito dias depois e não para mais, ou não sangra e a menstruação nunca vem, o ciclo começa a ficar irregular. Tem mulher que tem muita dor de cabeça depois de tomar, então vários efeitos podem acontecer. Então, o que a gente tem que ter consciência aqui? Primeira coisa, pílula do dia seguinte não é método anticoncepcional. Ela é um método de cortar a fecundação emergencial, tá? Segundo, depois que a gente toma, a gente tem que estar preparada para todo tipo de efeito colateral. E a primeira coisa que a gente vai ver é irregularidade no ciclo. Quanto tempo isso volta para regularizar? Não sei. Porque cada mulher é uma. Então tem mulher que toma a pílula do dia seguinte e parece que nem tomou. O ciclo fica normal. Tem mulher que toma e começa a sangrar já no dia seguinte, fica preocupada. Tem mulher que toma e a menstruação atrasa mais de 30 dias, está com medo da pílula não ter funcionado. Então, a gente tem que ter consciência de que é algo muito agressivo para o nosso organismo. O que a gente tem que fazer? A gente realmente, quando a gente conhece o ciclo, a gente se conecta com o ciclo, a gente tem um método anticoncepcional mais seguro do mundo, que é eu saber exatamente quando eu estou ovulando e quando a minha menstruação tem que vir. Porque a gente sabe isso quando a gente faz autoconhecimento cíclico. A gente sabe quando a ovulação adiantou, a gente sabe que a menstruação vai adiantar por consequência. Então, independente de qualquer coisa, eu me asseguro no meu ciclo. Esse é o principal objetivo da metodologia de ginecologia emocional, porque por consequência, conhecendo o ciclo, você se torna apta a saber as raízes emocionais das doenças. Isso é uma consequência dessa situação que vem primeiro, eu conhecer o meu ciclo e me conhecer dentro desse ciclo, né? Quem é a Karime hoje, que tá com uma lua nova no céu, tá numa lua nova, tô sangrando também hoje, então quem sou eu hoje? O que eu tô apta a fazer ou o que eu não tô apta a fazer, né? Então, pra mim hoje, conhecendo isso, eu sei que pra eu fazer coisas introspectivas, eu tô bem. Eu tô bem pra atender as pacientes agora à tarde, eu tô bem pra cuidar das minhas planilhas financeiras, pra lidar, tudo que é introspectivo.
porque eu não tenho como parar, né? E a gente tá numa vida moderna, não tem como parar totalmente. Ontem eu consegui, mas hoje, segunda-feira, não. Mas eu sei que hoje não é um dia legal para eu gravar, por exemplo, uma aula, uma masterclass, um curso, o Reels. Se bem que eu vou até tentar gravar um Reels hoje. Por quê? Porque eu não tô pra fora, eu não tô social. Não era nem pra eu estar fazendo live, né? Mas eu vou repetir uma coisa aqui, eu tô acostumada a fazer. E pra mim eu tô em casa fazendo live, né? Não é uma coisa de exposição como é pra outras pessoas. Pra mim é natural, eu faço isso todos os dias. Então a gente começa a entender tudo isso e ninguém vai errar nessa conta. Porque, por exemplo, os aplicativos que contam ciclo, que eu sei que muitas de vocês gostam, são aplicativos totalmente arriscados. Por mais que você coloque ali, preencha tudo que ele está pedindo para te dar direitinho, fazer a conta direitinho para você, ele tem margem de erro, ele é um robô. E eu vou dar um exemplo para vocês claro disso. A nossa menstruação, ela vai alterar conforme o nosso mês. Ela pode adiantar, ela pode atrasar, todo mundo sabe disso. Talvez não saiba o porquê tá adiantando ou atrasando, porque vocês desconhecem essa metodologia, onde vocês saberiam os porquês mesmo. Mas vocês percebem na vida que, esse mês adiantou, agora tá demorando, né? Então, o ciclo, ele responde prontamente ao que a gente tá vivendo no mês, ao que tá acontecendo com a gente. Aí, quando a minha menstruação adianta, e eu uso aplicativo, eu vou lá e coloco que adiantou. O aplicativo, ele vai puxar todos os ciclos seguintes. Ele vai contar como se você, que tivesse menstruado agora e adiantou, tivesse todos os ciclos seguindo esse que está acontecendo, mas nem sempre é assim. Porque nesse mês eu posso ter vivido algo muito traumático ou algo muito estressante e meu corpo, para me aliviar de toda essa tensão e os meus campos mais sutis, liberaram a minha menstruação antes, né? Para que eu pudesse ter o alívio disso em todos os campos. Mas no mês seguinte tá tudo bem. E aí o meu ciclo pode ser longo de novo. O aplicativo não vai saber isso. Então tomem cuidado. Uma outra coisa que eu quero lembrar é que o maior responsável pelo uso da pílula do dia seguinte, que é tão prejudicial, né? Embora seja urgente, existe aí pra gente usar com consciência no momento de emergência. É justamente a gente começar a perceber melhor que todo esse mecanismo que existe acerca do medo de engravidar vem de uma indústria para te fazer consumir mais anticoncepcional, invasivo e hormonal, tá? Então, quanto mais a gente conhece o ciclo, quanto mais a gente se conhece no ciclo, mais seguras nós estamos. E posso garantir uma coisa para vocês. Eu faço esse trabalho e ensino essa metodologia, tô fazendo 10 anos nesse ano. E nesses 10 anos, as mulheres que passam pelo workshop de ginecologia emocional, que é o curso onde tem o método de ginecologia emocional e aprendem a fazer isso, não existe uma que ficou grávida sem querer. Porque quando a gente se conecta com o corpo, com os ciclos, com esse centro energético, você pode estar louca para dar pro Brad Pitt na sua frente. Você tem consciência sobre o templo que é seu corpo. Você vai lembrar da camisinha, porque os seus valores em relação a isso mudaram. Eu vejo as mulheres muito enredadas num pensamento masculino, onde não gostam de usar camisinha, sob um pretexto que não tem valia. Dizer que gosta de sentir tudo. Você não sente se o pênis está com ou sem camisinha quando você está sendo penetrada. Você não sente. Nenhuma mulher sente. Tanto é que virou crime isso. Se o cara tira a camisinha sem o seu consentimento, ele vai responder. Isso é direito criminal, tá? Então, não adianta vir, isso é um pensamento masculino que está enredando a gente. Então, o método mais seguro é a gente conhecer o ciclo e fazer a contracepção consciente, né? E se a gente for ver entre DIU, camisinha, pílula, tudo isso junto, as margens de risco de gravidez é basicamente o mesmo. Agora, eu nunca vi uma mulher conhecer o corpo plenamente e engravidar sem querer. Eu engravidei quando eu quis e as mulheres todas que eu acompanhei nesses 10 anos fazem isso.
Se esse método fosse arriscado, vocês veriam várias pessoas denunciando meu perfil, escrevendo em vídeos meus onde eu defendo isso, e muito pelo contrário, eu tenho hoje mais de 5.000 mulheres apoiando esse trabalho que passaram por ele e sabem que a contracepção mais segura mesmo é quando a gente conhece o nosso ciclo. E quando a gente conhece o ciclo, a gente também tem mais informação e mais autonomia para decidir. Quer ficar com o DIU? Tudo bem, mas você tem informação, você tem consciência do que você está fazendo. O duro é o que está acontecendo há anos com a gente, de colocarem anticoncepcional, cortarem trompas sem o nosso consentimento, tirarem útero depois de uma cirurgia simples. A mulher acorda sem útero. O que é isso, né? Isso não dá mais. Então, gente, pílula do dia seguinte, ela tá aí, ela é para uma emergência, mas é para ser usada com consciência, porque os danos dela são imensos depois, né? Quero lembrar que a nossa jornada da reconexão feminina, que é o nosso curso de iniciação nesses conhecimentos todos, um curso lindo, que já te introduz nesse universo todo de autoconhecimento feminino, voltou nesse mês e está por apenas R$197. Você tem um ano de acesso. Você tem uma aula lá dentro também de presente, que vai te introduzir nesse universo nutricional alimentar da modulação hormonal com a Priscila Ricciardi. Tem a benção do útero e meditação, e eu tô dando de presente uma aula exclusiva sobre sexualidade, além de todo o conteúdo desse curso. Para vocês conhecerem e se inscreverem agora nessas vagas limitadas por R$197 apenas, é só R$197, tá, gente? Não é a entrada, porque às vezes esse tipo de pergunta, é R$197 o curso todo. Vocês podem dividir em 12 vezes ainda. Vocês só vão escrever aqui embaixo para mim, jornada, nos comentários. E para quem quer participar de um trabalho presencial e experimentar no corpo e na psique o que são as 4 fases da Lua, o workshop presencial Somos Luas vai acontecer em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, dia 11 de novembro. Tem mais informações nos stories para vocês, tá? Gente, eu fico por aqui hoje. Amanhã a gente tem mais um bate-papo ao vivo. Logo mais eu vou colocar o tema de amanhã nos meus stories. Quero agradecer a vocês pela companhia de hoje e dizer que amanhã a gente tá aqui juntas, tá? Beijo no coração, uma excelente semana para todas nós. Até amanhã. Tchau, tchau.